Oi, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Sou Jairo Silva, estou chegando com mais um Evangelho do Dia. Mas antes de irmos para a mensagem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é um inscrito do nosso canal? Se não, se inscreva, não tem custo algum para você. E de quebra você estará nos ajudando na evangelização, pois quanto mais inscritos um canal tem, mais o YouTube o indica, ou seja, mais vidas conseguiremos alcançar. E de quebra, se tornando um inscrito do nosso canal, você automaticamente entra no nosso caderno de oração. Isso, todos os dias nós rezamos para os inscritos do nosso canal. Quando você se inscreve, seu nome aparece aqui para a gente já o anota no nosso caderno de oração. Então, se inscrevendo, você se torna um evangelizador e de quebra recebe diariamente as nossas orações. Não fique fora dessa graça. Dito isto, vamos para a mensagem do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 4 de setembro, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam suas redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Sentado deste o barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes." Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador." Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago, João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: "Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens." Eles levaram os barcos para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de São Lucas, nesse capítulo 5, que acabamos de ver, narra um episódio marcante na vida dos primeiros discípulos de Jesus. Nesse relato, encontramos Simão Pedro, um pescador experiente que, após uma noite inteira de trabalho sem sucesso, é surpreendido por Jesus, que lhe recomenda lançar as redes novamente. O resultado dessa ação não apenas transformaria a realidade de Pedro e seus companheiros, mas também geraria efeitos profundos em suas vidas. Essa mensagem, minha gente, nos revela um ciclo de causas e efeitos que nos ensinam valiosas lições sobre fé, obediência, vocação. Vejamos a causa inicial. A causa inicial desse relato é a presença de Jesus, que ao chegar à beira do lago de Genezaré, começa a ensinar a multidão, nos deixando claro que a palavra de Deus é sempre um convite à reflexão, à transformação. Jesus convida a Pedro a lançar as suas redes novamente. Mesmo em meio ao cansaço, à frustração, Pedro lança as redes. E São Pedro aqui representa a todos aqueles e aquelas que recebem o chamado. Veja o convite que ele fez a Pedro.
Pedro que, mesmo depois de ter trabalhado a noite inteira, ter fracassado a noite inteira, ouve de Jesus um convite para que ele fosse a águas mais profundas e lançasse a rede novamente. E a esse convite Pedro dá uma resposta de fé, né? Senhor, eu não pesquei nada a noite inteira, mas por causa da tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Meu irmão, minha irmã, sigamos ao exemplo de São Pedro. Mesmo quando não compreendemos plenamente as lógicas por trás do chamado de Jesus, lancemos as redes. Veja que o efeito imediato da obediência de Pedro é o extraordinário. Assim também ocorrerá conosco. Todo aquele e toda aquela que obedecem às ordens do Senhor, o efeito imediato na vida é o acontecimento do extraordinário. Pedro não havia pescado nada. Pedro havia passado a noite inteira sem sucesso. E agora colhe uma quantidade imensa de peixes. E essa abundância não é apenas uma recompensa pelo seu esforço, mas simboliza claramente as bênçãos que fluem quando temos fé, quando decidimos confiar em Deus. Esse ato de Pedro lançar as redes novamente é uma metáfora poderosa para a disposição de abrirmos mãos do nosso próprio entendimento e abraçarmos a direção divina. É um lembrete de que, apesar das dificuldades, das desilusões, a obediência a Deus vai resultar em frutos inesperados e grandiosos. Meu irmão, minha irmã, ao experimentar esse milagre, Pedro reconhece a santidade de Jesus. E este reconhecimento é um ponto crucial para a nossa meditação no dia de hoje. Quando percebemos a grandeza de Deus em nossa vida, a reação geralmente é a humildade, o temor. São Pedro, ao se prostrar diante de Jesus, demonstra o efeito transformador do encontro do pecador com o sagrado. Ele não apenas recebeu a abundância do material, mas também recebeu uma nova compreensão da sua própria identidade. Pedro é chamado a ser pescador de homens, não mais pescador de peixes. Outro efeito significativo, minha gente, desse encontro é a decisão dos discípulos de seguir Jesus. Pedro, junto a Tiago e João, deixa suas redes, a sua antiga vida para trás. É isso que significa. Este ato é um exemplo claro do impacto que Jesus tem sobre aqueles e aquelas que decidem inseri-lo em suas vidas, o deixar a vida para trás. Quem recebe a Jesus automaticamente deixa as coisas velhas e vai direto, vai de cara, vai de cabeça para as coisas novas, para a coisa nova que é Jesus. O Evangelho de hoje também vai deixar claro para nós que esse chamado de Cristo requer de nós compromisso e disposição para deixarmos a certeza do nosso passado em troca do algo maior, em troca da missão que Deus nos confere. Deus confere a cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, portanto, a narrativa que está nesse Evangelho de São Lucas nos oferece essa reflexão profunda sobre a relação entre causa e efeito na vida cristã, no encontro com o Senhor. A presença de Jesus é a causa que deve provocar em nós uma resposta de fé, obediência e mudança. Os efeitos, depois disso, vão se manifestar, não apenas em bênçãos materiais, mas principalmente na transformação interior de cada um de nós, na aceitação da nova vocação, da vocação a que somos chamados. Que possamos, como São Pedro, ter a coragem de lançar as nossas redes em águas mais profundas, nas águas mais profundas nas quais o Senhor está nos chamando, está nos confiando. Confiemos na orientação divina e vamos de encontro a esse nosso chamado, a esse chamado que Deus nos faz, sabendo que a verdadeira abundância reside na fidelidade ao seu propósito. Meu irmão, minha irmã, graça e paz e até o próximo Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.